29 de abril e o PSI 20 hoje estava cheio de bulls e teve um comportamento análogo às outras bolsas. Vamos começar por ver então, o PSI 20 subiu hoje 71 pontos, praticamente 1,43%. O BCP foi das cotadas que nós analisamos a que teve melhor performance, 4,44%, melhor só a Jerónimo Martins, que subiu 7,75% após a apresentação dos resultados. Ela já abriu um pouco alta, mas CTTs continuam a subir 3,78%. Se me perguntassem ontem se ela iria subir isto, eu não acreditava. EDP Renováveis continua a cair, hoje caiu 0,88%, a Galp subiu ligeiramente, 0,3%, e a Nós teve um movimento, eu creio que foi ligeiro, mas aqui está a dizer que é zero, é zero. Não se esqueçam, amanhã a Altri, a apresentação de resultados. Em termos de análise, então vejam o PSI 20, eu já criei aqui a caixa porque o PSI 20 abriu muito alto, bastante alto, na verdade, fez uma vela que demonstra alguma indecisão, no entanto, lá está, ela subiu, o CAC, que é o francês das 40 maiores empresas, caiu. Eu creio que a espanhola subiu, mas muito por força também do financeiro, por causa do Banco Inter, que apesar de ter caído, a seguradora compensou. Teve movimentações um pouco diferentes, mas lá está, hoje o PSI 20 excedeu-se, fantástico. Não podemos é descurar que amanhã haja uma correção, porque nos mercados americanos também começou assim e está tudo a cair. Para isso eu vou-vos mostrar então a abertura hoje, muito estendida, tal qual como o PSI 20, só que o PSI 20 fechou aqui e o mercado, como vocês podem ver, ele não faz mais nada se não cair. Eu já falhei a saída da Tesla, já falhei a saída, que eu voltei a entrar na Nano Dimension e já falhei a saída. Eu espero que ela inverta para decidir se sai ou não, porque realmente hoje o dia é vermelho. Índice do dólar, o dólar está a corrigir na positiva, mas abriu muito mais baixo. Para já o dólar continua em queda, já desde o início de abril que cai. Vamos ver, o mais certo é vir para esta zona e depois começar a inverter, e quando começar a inverter, muito provavelmente acontece a correção dos mercados. Petróleo continua a subir, não existe uma certa conexão tão direta quanto se assume entre a subida do petróleo e a subida das cotadas, porque hoje o petróleo subiu em força e as cotadas não. Mas para já é isto, está a subir, é preciso ter atenção, 1 de maio começa oficialmente o aumento de produção definido pela OPEP. Temos que acompanhar depois a movimentação do petróleo, porque eu já vos expliquei, se a procura não aumentar, e não se esqueçam que a Índia pode não ser muito importante em termos de petróleo, sempre são 1 bilhão, quase 1 bilhão e 700, né, milhões de consumidores, mas claro que não são o mesmo bilhão que é a China, e a China está em força, os Estados Unidos estão em força. Vamos ver, acompanha de perto quem tem ações nas petrolíferas, é importante. Standard Poor's, aqui já houve uma ligeira correção, isto já poderá ser sinal que estejam a inverter um pouco esta queda, já sim senhora. A Amazon está a cair, é a expectativa da apresentação de resultados. O eBay apresentou, eu não sei se, eu creio que o eBay apresentou resultados e está à vista aquilo que está a acontecer. Muitas das vezes eles podem bater os resultados, o problema é o guidance. E os guidance, principalmente quem esteve neste setor do stay home, né? Eles podem bater as vendas, mas depois o guidance pode ser abaixo das expectativas e vem por aí abaixo. O Facebook, por outro lado, continua a subir, teve a subir quase 10%. Enfim, o mercado hoje foi aquilo que eu vos disse,
muito volátil mesmo. As petrolíferas, como podem ver, não estão a ter um grande aumento, mas tiveram ontem um dia extremamente positivo, por isso talvez influencie, digamos, a subida da Galp hoje foi um pouco tímida, talvez por causa disto também. As financeiras continuam com força, nada a apontar, está tudo, tirando estas, as dos pagamentos, mas está tudo verdinho. Já o setor das energias renováveis, como podem ver, continua em queda. A Brookfield está a corrigir 2%. Já aqui pela EDP, já é a segunda vez que eu faço isso, por isso tirei aqui os drawings. A EDP continua, a EDP Renováveis continua a fazer aqui esta flag. Hoje caiu mais do que eu alguma vez esperei. Afinal de contas, eu entrei aqui nos 2,40, 2,40 ou 2,42, algo assim. No entanto, este fecho continua a ser bearish. Estamos a fazer lower highs, lower lows. Ainda não encontrou aqui a moving average. Normalmente as correções é com encontro de moving average. Podem ver aqui, encontrou-a e depois arrancou. Tendo em conta o mercado que está a ser hoje, se ele não fechar em subida, isto vai ser extremamente negativo, principalmente para esta que esteve a cair. Vamos ver como é que corre amanhã, mas em termos de movimentação, estamos a fazer flag, é preciso ter cuidado, porque o volume está praticamente igual, não estou a ver nenhuma divergência no RSI, não está overbought, está a apontar para baixo porque tem andado a cair. Apesar desta tendência ser bearish, já sabem que normalmente aquilo que acontece é uma correção depois de uma subida forte, faz a bandeira e depois sobe. Claro que não há garantias que isso vá acontecer, mas é o que normalmente acontece. Assim sendo, em termos de comportamento para amanhã, uma perspectiva bearish, que é continuidade da tendência, vir aqui à zona dos 20,10, ganhar suporte é estar na nuvem, quebrar, encontrar-se aqui nos 20 euros, 19,98, e caso haja um sell-off, vir aqui para a zona dos 19,80, 19,78. Já numa perspectiva bull, quebrar aqui a resistência dos 20,40, que tem sido uma zona de grande concentração, 20,40 a 20,52, conseguir ultrapassar estes níveis e fechar aqui próximo dos 20,56 já será uma subida positiva. Passando à Galp, hoje a vela é vermelha, mas ela subiu, terminou verde. O grande problema desta vela é que é uma vela bearish, e é bearish porquê? Porque houve uma grande rejeição de preços mais elevados, ou seja, ela subiu e depois houve um sell-off. Esta rejeição pode ser pessoas a fazerem lucros. Quem comprou aqui faz lucros aqui, nada contra. Porquê? Porque está próximo aqui de uma resistência. No entanto, como ela tinha ultrapassado esta resistência, não entendo porque é que estão a fazer. No entanto, lá está, o petróleo está a subir, as cotadas lá fora estão a subir também ligeiramente, poderá haver alguma conexão. O importante neste caso é a moving average. Aqui, apesar de estar vermelha, ela está a servir como suporte, antes tinha servido como resistência, e o volume hoje foi ligeiramente menor face ao de ontem. Não há assim também uma diferença, ainda é considerável, são menos 700 mil ações, mas é preciso ter cuidado para amanhã. Em termos de desenhos, vamos então aqui, temos aqui, como podem ver, bateu mesmo certinho nos 9,81, é uma resistência, vai ser uma resistência para amanhã. No entanto, caso haja pressão de compra, e é nisso que nós temos que acreditar, isto é mais aqui, ela irá testar essa resistência, ser rejeitada, testar outra vez, ultrapassá-la, testar aqui a resistência dos 9,92, ultrapassá-la e caso consiga ultrapassar, aproximar-se dos 10 e fechar aqui acima desta resistência dos 9,93, já será extremamente positivo. Já numa perspectiva de correção, temos o suporte aqui nos 9,62,
Caso consiga ultrapassar, temos o suporte do nosso canal que nós desenhamos. hum, e caso continue a haver um sell-off, sem dúvida, vem aqui para a zona dos 9,40 e 7, e havendo muita pressão de venda, isto já é um cenário extremo, mas vir aos 9,4, que é outro linha de suporte. Isto é suporte hoje e aqui já não. Vamos passar então ao BCP. O BCP está aqui a 1 hora, devia estar no dia. O BCP hoje teve um desempenho análogo, foi anormal, não haja dúvidas, excelente o volume basicamente passou dos 40 milhões para os 120, 130 aliás, ou seja, mais do que triplicou o volume. Não sei se é corrida para a apresentação de resultados. Amanhã vai haver apresentação de resultados da Chevron e das cotadas americanas e da ExxonMobil. Os resultados da BP, apesar de não ter havido uma boa reação, ou pelo menos extremamente positiva, nem vi como é que estava hoje, mas não foram assim muito bons. Mas os resultados foram ótimos. A reação não foi boa, mas os resultados, na minha opinião, foram ótimos. Sinceramente, o BCP, se as gasolineiras estão a aumentar, a atividade económica está a aumentar, o BCP também aumenta. A própria apresentação dos resultados financeiros foram extremamente positivas, já foi há mais de uma semana, mas foram extremamente positivas. Por isso é que havia muita frustração de ela estar a cair quando as suas congêneres americanas pelo menos estavam a apresentar resultados positivos. Em termos de movimentação então para amanhã, vamos ter aqui algumas coisas para quebrar, principalmente estes 12,25, que é a linha Fibonacci dos 61% de retracement, mas continuação do cenário bull, começar com uma ligeira correção, ganhar suporte nos 12,06 e depois começar a arrancar para ultrapassar aqui a linha dos 12,25, conseguindo ultrapassá-lo. 12,36 é outra linha de resistência e por fim os 12,48 e um fecho acima já será extremamente positivo. Estamos a falar de um aumento que é até 2,5%. Já numa perspectiva bear, correção, irá fazer um fake out e vir aqui aos 12,25 e depois começar a passar as linhas de suporte. Temos uma linha de suporte nos 12,15, temos outra nos 12,06, a dos 12 também, mas esta é mais importante, e no final vir estacionar aqui próximo dos 11,90 já será uma correção dentro daquilo que é normal para uma subida tão forte. Basicamente, estaríamos a anular a subida, o que é extremamente negativo. O mais certo é fechar aqui próximo dos 12, caso o dia seja calmo. CTTs, quem diria? Se ontem me perguntassem se ela ia arrancar, vejam que a vela é aproximadamente igual à do BCP, só o contexto é que é diferente. Ontem houve a correção, isto era um cenário bearish, rejeição total de preços mais altos, mas vejam o que é que ela fez. Eu não tenho acompanhado notícias dos CTTs, mas o rally tem sido incrível desde o início de março. Ou seja, meio de março. Quem apostou nesta cotada, sem dúvida que vejam, isto é tão fácil que só houve aqui um dia que realmente assustou, mas depois é só velas verdes. Esta nada de especial, verde, 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 correção, expectável, verde, 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 correção, teve aqui uma forte subida. Isto normalmente é, digamos, a cotada mais fácil ou a movimentação mais fácil de acompanhar são estas, porque nós já sabemos que subidas têm correções, então não nos devemos assustar quando há uma correção. Fazemos lucros porventura aqui, fazemos alguns lucros e depois é deixá-la correr. E deixá-la correr não é assustar-se porque houve uma correção dos 3,58 para os 3,40, é só deixá-la andar.
e realmente ela está a ter um comportamento excepcional. Vamos então ver aqui as nossas linhas técnicas. Hum, Neste momento, eu nem sequer tenho aqui nenhuma desenhada, tinha que andar muito para trás, não vou fazê-lo. Mas neste momento parece-me claro que temos aqui uma resistência nos 3,84. No entanto, eu volto a frisar, e deixem-me tirar isto da frente, continuamos com uma divergência negativa no RSI. Tenham cuidado, como eu vos disse, isto pode ser corrigido antes de chegar à apresentação dos resultados. Eu acredito que vai ser nessa altura que vai haver um grande sell-off, mesmo que os resultados sejam positivos. Basta verem como é que se está a movimentar a Apple face a todos os outros, em que ela hoje esteve nos $137 e está outra vez nos 134, que é onde tem andado nas últimas 2 semanas. Existe, pelo menos para a semana, um otimismo que ela chegue realmente aos 140, mas isso já existia na semana passada. Existe muita gente a fazer lucros, e isso então influencia. Só estou a alertar porque realmente é importante para não ser apanhado desprevenidos, que haja uma correção. Essa correção pode acontecer 2 ou 3 dias, também pode não ser nada de alarmante. Em termos de movimentação para amanhã, como podem ver, vamos ter resistência aqui numa perspectiva de continuidade de tendência, ou seja, bull, resistência nos 3,88 e a próxima será os 3,91 e um fecho acima já será extremamente positivo. Já numa perspectiva bear, vamos ter alguma resistência aqui nas 3,81 e depois, caso haja uma pressão de venda, aproximar aqui do suporte dos 3,76. Se houver ultrapassagem, encontra-se com moving average mais ou menos aqui nesta zona dos 3,73. Algo que eu queria chamar a atenção é que, e que não acabei por fazer, é que todas as correções que existam, por norma, é isto que acontece. Não sei qual é a moving average que vocês podem usar. Há muitos que usam a de 20 períodos, a de 5 períodos, é a de 5, 20 e a de 50. A de 5 para mim ela é muito pequena. Não dá, quer dizer, ela passa o tempo todo a fazer suporte, mas não serve para nada. Aquilo que nós queremos é ter uma noção onde é que é o suporte, onde é que vai ser o suporte caso haja uma correção. Por exemplo, aqui tivemos um suporte claro, aqui também, aqui já não, ela quebrou, mas depois subiu, e no entanto, se eu chegar aqui e colocar a de 20, para ficar igual, vocês veem que não está a dar essa indicação. Por isso é que eu uso a dos 13. Eu vi alguém a fazê-lo e vi que realmente é útil, ou é mais útil, dá-me mais informação. Então, essa correção a existir poderá ser 2 ou 3 dias e será para encontrar com esta moving average e no limite, uma correção mais forte, é a dos 50 períodos, que normalmente é aquela que exerce mais pressão, hum, e é aquela que está mais afastada de momento. hum, por isso, a moving average deve ser a vossa métrica. Vocês só precisam ter medo quando ela quebra mesmo a moving average com força. Até lá não precisam. Nós hoje voltou a ter um comportamento que eu não estava à espera. Ontem, se me perguntassem exatamente a mesma vela, vocês vejam que temos tido muita volatilidade, pelo menos nisso já tínhamos indicações que iria ser uma semana um pouco estranha. Realmente tem sido estranha, porque no dia anterior veio aqui até aos 3,21, fechou nos 3,16, hoje ainda chegou aos 3,18, ainda esteve nos 3,13, mas depois veio cá fechar acima nos 3,16,2. Ora, a vela é de indecisão, mas ao contrário da anterior, não é bearish, é bullish. Houve uma rejeição clara de preços mais baixos. Hoje seria a tal data que eu tinha falado para fazer o registro para o dividendo, que seria a melhor entrada. Não é claramente a melhor entrada, tendo em conta a comparação que eu fiz.
não é claramente, ela está a ter um comportamento diferente, não sei se é só por causa do dividendo, ela estava baixa, ela sem dúvida que estava baixa, quando esteve aqui nos 3 euros foi sem dúvida o ponto de entrada mais importante, aqui entre os 3,02 e os 3. Hum, Quem entrou, fantástico, eu se seguisse aquilo que eu normalmente digo, estaria positivo em várias, como normalmente não o faço, paciência. Em todo caso, é bullish, não há divergências no RSI, apesar do desenho estar aqui muito preenchido. Eu creio que depois do dividendo, mais vale tirar isto daqui, porque realmente está muito cheio. O registro de dividendo, o ex-dividend, é neste dia, 4 de maio. Esta é a data do pagamento. Não é necessário manter até à data do pagamento. Vamos ver se no dia do ex-dividend se comporta como foi na EDP, que não sei porquê subiu que nem uma doida. É verdade que o registro de dividendo pode-se comprar nesta data, mas se já houver o registro, ela cai e já não conta, tem que ser antes. Tem que se possuir a ação pelo menos no dia anterior. Vamos ver. Em termos de movimentação para amanhã, que é aquilo que vos interessa mais, saber quais são os pontos de resistência e de suporte. Neste momento temos resistência nos 3,18, tocou uma vez, amanhã, como é óbvio, pode vir já aqui em direção, conseguir romper, temos aqui resistência a partir dos 3,21 até aos 3,22, é uma zona também de resistência, caso haja pressão de compra, ultrapassá-lo e vir em direção aos 3,28, fechando ligeiramente abaixo. Já numa perspectiva bear, encontrar a moving average, ela vai-se mais ou menos encontrar aqui, vai servir de suporte, vamos quebrar esta resistência, este suporte que nós temos dos 3,15, encontrar a moving average, suporte na nuvem, também vamos ter aqui um suporte. Eu creio que este suporte até é bastante importante, como podem ver, tem uma grande concentração de valores, aqui também teríamos outro, mas para o desenho não ficar cheio, como temos a Moving Average chega, e caso consiga quebrar estes suportes, vir aqui em direção aos 3,07, não acredito que chegue a este ponto, nem sei porque é que meti isto aqui. Em todo caso, é tudo. Espero que o dia tenha sido positivo para vocês. Devido à movimentação do PSI 20, que eu volto a reforçar, e é importante, vocês vejam, o CAC, que é o francês, fechou negativo. O DAX, eu não vi, mas este aqui, os futuros, fechou negativo, ou está negativo. O Standard & Poor's, os futuros, estava verde, mas de repente começou a cair e continua a cair. Por isso tenham isso em conta. Amanhã é muito provável que haja uma correção, vai haver cotadas que vão cair, poderão estar completamente desconectadas de notícias, são coisas normais, só para vos dizer para não ficarem alarmados. Então, até mais logo no vídeo das internacionais. Até já.